Bom, queridos, começamos a gravar agora, então, boa tarde, muito feliz de vocês estarem aqui. Eu estava dizendo o seguinte, que todas essas doenças psíquicas hoje, a gente está vivendo uma epidemia, quase uma pandemia de doenças mentais. As pessoas não percebem isso, não percebem isso, tá? Há 20 anos atrás, e muitos de vocês já estavam aqui há 20 anos atrás, como eu estou com 58, a gente tinha um lugar chamado Juqueri. Quem lembra do Juqueri? Faz aí um positivo aí na câmera. Juqueri era um sanatório, casa de lugar de louco, era chamado, né? Pergunta, cadê os Juqueris da vida hoje? Não tem mais. Você não tem mais esses centros. Por quê? Porque as pessoas estão entupidas de remédio e quem cuida agora é a família. Isso é conhecido, o que eu estou falando para vocês, é desconhecido. Conhecido, né? E os remédios resolveram? Pergunta para mim se os remédios resolveram. Tem gente tomando 10 anos remédio. Remédio não resolve. E eu não estou dizendo que eles não tenham que ser administrados de vez em quando. Só que tem que ser administrado com prazo de validade. Prazo de validade. Entende? Em último caso, isso é que nem cesariana em mulher. Cesariana tem que ser feita em último caso. Último caso. Quando a criança está com risco, a mulher está em risco. Se não, parto normal. Que é a melhor coisa para a mulher, para a criança, para tudo. Só que hoje em dia, a facilidade, né, faz com que as pessoas façam cesáreas à torta à direita. Então veja, os remédios, eles também servem para isso, mas eles não vão resolver o problema da pessoa. Essa é a real. Resolver não vai. E a grande maioria não tem doença. Está passando por um comportamento que não sabe lidar com aquele comportamento. Seja porque veio da infância, porque não teve limite, por exemplo, não foi dado limite na infância, e a pessoa fica com alternância de humor. Isso é a bipolaridade. Ora triste, ora alegre, e não tem controle disso porque não foi controlado lá na infância. A maioria esmagadora. É isso que eu estou falando para vocês. Já tratei muita gente que tinha o diagnóstico bipolar que parou de tomar completamente todos os remédios. É simples assim. Os TDAH da vida. Se eu tivesse nascido hoje, eu estaria chapado de remédio. Eu era o hiperativo na nossa época. Hiperativo. Eu entrava na sala de aula, aprendia as coisas e em 15 minutos eu já sabia o que o professor estava falando. Os outros 50 minutos eu tocava o terror. Simples assim na história. Então vejam, amados, eu não quero me alongar com isso, mas para dizer, eu sei o que vocês estão vivendo, cada um na sua natureza, seja por uma doença que disseram para você e marcaram em você, e não quer dizer que você não esteja passando pelo que você está passando, mas é possível você sair daquilo que você está passando, tá? E o desafio vai ajudar você nisso. Se você está com solidão, se você está sem rumo, o desafio vai ajudar você nisso. Tem muita gente aqui que já participou do desafio, depois vão dar um depoimento para vocês aqui, mas eu estou muito alegre, muito feliz de vocês estarem aqui e poder estar colaborando com a trilha de vocês. Em dois aspectos. Vocês estão com o caderno aí? Se não tiver, acho que é importante você ter um caderno e você anotar as coisas. Dois aspectos básicos que vão mudar a vida de vocês, tá? O primeiro é vocês se reconectarem com aquilo que é essencial e natural. Vocês vão entender isso ao longo da jornada. O segundo é entender que você é um ser criativo. E o único ser criativo de espécie criada é o humano. Não tem nenhuma outra espécie que a gente conheça que consiga criar as coisas. Só o ser humano. Você é um ser criativo e você pode criar a sua vida. Olha que simples. Da mesma forma que você chegou até aqui, né? Você pode criar. A pergunta que eu sempre faço para os meus aprendizes é: quem você quer se tornar? Quem eu quero me tornar? Quem eu quero me tornar à noite? Quem eu quero me tornar amanhã? Quem eu quero me tornar semana que vem? Quem eu quero me tornar mês que vem? Quem eu quero me tornar em 2027? Quem é você 2030? Como é que você vai criar essa nova versão de você? É simples assim a história. Porque você tem esse poder da cocriação. Esse lápis, eu sempre tenho um lápis aqui comigo,
Enfim, perdi meu lápis aqui. Mais um lápis. Deixa eu pegar um aqui. Aqui. Esse lápis, ele foi criado por um ser humano. Na árvore, no grafano. Já existia isso aqui na natureza e ele co-criou com a criação divina. Simples assim. O ser humano tem esse poder da cocriação. Tudo que você fez até agora, tudo na sua vida, sem tirar uma vírgula, te trouxe até onde você está. Tudo que você fez te trouxe. Você se tornou aquilo que você decidiu na sua vida pelo livre-arbítrio. Simples assim, na história. O que a gente precisa responder ao longo dessas 3 semanas, nós vamos responder isso, é quem você quer se tornar. E como você vai fazer isso? Se conectando com o essencial e natural e aprendendo a criar as coisas. É simples assim. Nós vamos começar com ritmo. Ritmo, às 5h23 da manhã. Acordar. Para você estar às 5h23 da manhã preparado, você precisa acordar antes. Lembre disso. 5h23, você tem que estar como a gente está aqui, ó. Desperto, esperto. Caderno na mão, lápis ou caneta e atento, né? Para a gente fazer a nossa prática. Então, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, o que eu fiz, por onde eu passei, assim, de uma forma bem breve. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas de vocês aí. Fiz uma abertura breve, mas eu gostaria de convidar vocês para fazer algo que as pessoas que estão à minha volta, os aprendizes que estão à minha volta, fazem muito e a gente vai fazer isso às 5h23 da manhã. Eu quero que a gente respire consciente um pouquinho, tá? Algumas respirações, não são muitas. Eu quero que você note, depois que a gente fizer isso, quero que você note que, de alguma forma, algo mudou. Não importa o que mudou. Não importa o que mudou. O que importa é a mudança. Vocês vão perceber que é mágico isso, simples e eficiente, tá? Então, vou pedir que vocês confiem, que vocês fechem os olhos físicos comigo para abrir a visão interna. Se alguém tiver dificuldade de ficar com os olhos fechados, coloca os dedos bem de leve assim, ó, na pálpebra e deixa ele repousado, não aperta, tá? Se você não tem dificuldade de ficar com os olhos fechados, não precisa. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna, respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Isso. E mantendo os olhos fechados, eu vou convidar você para você observar a sua respiração. Observar o ar entrando e o ar saindo. E agora você não precisa mais puxar o ar e soltar o ar forçosamente. É só você perceber aquilo que já acontece o dia todo. O ar entra e sai. Nós fazemos 14 respirações por minuto, em média, são 25.000 respirações em um único dia. Então não controla ela, deixa ela acontecer natural. O ar entra e o ar sai. Quando ele entra, expande. Quando ele sai, contrai. Expande e contrai. Como o dia que vem e que vai embora. Como a maré que chega e vai. Entra e sai. Mantenha o foco na respiração e deixe os pensamentos passarem. Eu sei que tem vários pensamentos acontecendo aí agora. Como pássaros que voam e passam, deixe os pensamentos passarem. Não alimente, não se apegue a eles. Observe a sua respiração. Entra e sai. Tranquila e serena. Cada respiração é um milagre que te deixa existindo nesse plano. Cada respiração é a oportunidade de você estar aqui. Entra e sai. Tranquila e serena.
Faça uma respiração profunda pelo nariz. Solta pela boca. Lentamente vai abrindo os olhos e perceba que algo mudou. Talvez esteja mais claro, talvez você esteja mais calma. Mas não importa a mudança. O menos importante é qual mudança aconteceu. O mais importante é que mudou algo. Você saiu de um ponto e foi para outro. Certo? Reage aí com a mãozinha. Algo aconteceu aí com você. Reage aí. Dá um joinha, dá um coraçãozinho, dá um. É isso. É simples, gente. Vocês vão estar numa simplicidade incrível e que vai mudar a vida de vocês. Creiam em mim, como tem mudado a vida de muita gente. Muita gente. Tá? É muito simples, é mais simples do que a gente imagina. A gente está conectado a coisas que são artificiais e não naturais, que nos levam a esse estresse, essa ansiedade, etc. É muito simples, tá? O que acontece aí. Então, eu sou Luiz Marcelo, eu estou com 58 anos, quero contar um pouquinho, rápido para vocês. E ao longo de 30 anos, eu trabalhei com arte. Eu fui um bailarino clássico, sabe esse bailarino que rodopia as bailarinas, levanta elas, etc. É isso que eu fiz. Durante 30 anos eu fui um profissional da arte, da dança, 6 anos na Alemanha, e lá minhas filhas nasceram, a Gabi e a Mayara. Minha voz embarga agora porque eu amo tanto essas meninas, amo tanto. Meus bebês estão com 30 e 28 anos. Gabriela é uma médica pediatra incrível, cara, que cuida dos seres humanos, é uma cuidadora. E a Mayara é uma engenheira agrônoma. E eu tenho o Luiz Paulo, querido, meu querido sobrinho filho de um irmão que eu perdi antes do Luiz Paulo nascer. A mulher estava grávida, a esposa, minha cunhada estava grávida de 5 meses, quando ele teve um acidente de carro e faleceu. E eu ajudei a cuidar do Luiz Paulo e considero ele meu filho querido. São essas três pérolas que eu tenho na minha vida. Fora todos os aprendizes que eu corro. Então vejam, amados. Gabi e Mayara nasceram na Alemanha, depois eu voltei. E aí comecei uma jornada de uma segunda profissão de terapeuta e de psicopedagogo clínico. Foi uma transição dura, de 2 anos, de muita peleja, de muito preconceito, de muita pressão, porque a única coisa que eu sabia fazer, era arte e era dançar. E eu decidia não fazer tudo menos o que eu sabia fazer. Eu sabia que eu tinha que mudar. E a mudança se deu, e isso é importante vocês entenderem, por um único motivo. Porque eu entendi que a vida era muito mais do que dança, muito mais do que a minha profissão. Na hora que eu descobri isso, eu falei, opa, eu preciso ampliar a minha vida. Como era um cuidador, acabei me bandeando para o lado da terapia, psicopedagogia clínica, abri uma clínica em Brasília, outra em São Paulo. Cliniquei durante 10 anos e tive também na UNB, fazendo trabalhos acadêmicos e clínicos. Foi um momento em que eu pratiquei muito. Eu atendi mais de 10 mil pessoas nesse período. Né? A Carla Renata, acho que me conheceu nesse período, né, cara? Foi? Você esteve no consultório? Teve, né? Pô, aquele lugar era demais, não era? Meu, vocês não têm ideia o que era aquilo, cara. O pau comeu naquele lugar, vou te dizer, viu? Tinha gente que tinha mais sensibilidade com energias, né? E falava, Luiz Marcelo, você não tem ideia o quanto protegido você tá. A hoste que você tem aqui nesse lugar de proteger. E precisava mesmo. Tinha um amigo que falava que eu era que ali era uma lavanderia espiritual. O pau comia lá mesmo. Eu ajudei muita gente, cara. Tinha um trabalho voluntário de sexta-feira. Eu atendia 16 pessoas nas sextas-feiras. Vocês
têm ideia disso, começava às 8 da manhã até às 8 da noite. 16 pessoas. Toda sexta-feira. Gratuitamente. 20 minutos cada um. Era incrível, cara. Tinha 5 cadeiras fora do consultório. Eu sou terapeuta floral, então eu fazia um floral para cada um. Em 20 minutos atendia as pessoas, uma a cada 20 minutos. Parava uma hora para almoçar e começava. Você teve nisso, Carla Renata? Teve, né? Foi aí? Foi. Olha que incrível, cara. Uma, é, uma semente, né, daí. Bom, então durante 10 anos eu fiz isso. E aí eu comecei a perceber uma coisa que é importante vocês entenderem aqui. Muito importante vocês entenderem aqui. De que as pessoas que eu atendia, elas não entendiam o recado que eu dava. Falava, ó, você está vindo em crise, mas não adianta a gente resolver a crise se a gente não mudar a tua vida, porque você vai voltar na crise. E as pessoas não entendiam. Eu resolvi a crise delas porque eu tenho essa capacidade, esse dom de tirar a pessoa da crise muito rápido. É puff, assim, né? Tenho dom, tenho técnica, etc. Mas não resolve. Porque a pessoa continua com o mesmo hábito, com a mesma rotina, e ela vai voltar para o mesmo lugar. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, eu tenho que começar a trabalhar com grupo. Porque quem quer trabalhar em grupo, são vocês aqui, ó. Vocês estão aqui em grupo. Nós somos 500 pessoas lá. Tem 10% aqui. Tem base? Isso. Tá? Então, veja. Quem quer trabalhar em grupo, quer realmente trabalhar. Então, eu comecei a criar grupos de trabalho para fazer terapia em grupo. A ideia era, quem tivesse alguma crise, alguma coisa pontual, eu iria cuidar, fazer 3, 4 sessões para resolver aquilo, voltava para o grupo de 10 a 12 pessoas. Essa era a ideia. Isso foi em 2019. Só que aí, a gente teve uma tal de pandemia em 2020, né? Todo mundo viveu aqui. E aí, mudanças de plano, né? Foi um escorregão para eu me bandear para a internet, me tornar um mentor, deixar de ser terapeuta como ofício, deixar de ser terapeuta e psicopedagogo nunca, né? É como andar de bicicleta. Vou estar sempre aí. Mas me tornei um mentor. E quem é o mentor? Muita gente tem dúvida disso. Mentor é aquele que é uma mente extra sua. É aquele que trilhou um caminho e pode te indicar o caminho. Então, cuidado com essas pessoas que falam que são mentores, mas fizeram o curso no final de semana para aprender uma técnica e passar para você. Cuidado. Estou com 25 anos no lombo aqui, você entendeu? De trabalho. Então, tudo, sem exceção, tudo, eu falar aqui para vocês, eu vivi. Eu não estudei. Eu fui estudar para aperfeiçoar técnicas, etc. Mas eu vivi. Que eu falar para vocês aqui. Se eu não viver, eu não falo. Então eu vou dar um exemplo bem claro. Tá? Tem coisas, obviamente, eu não preciso ir cheirar cocaína para saber o que é cocaína. Por exemplo. Um exemplo claro disso. Mas eu já tive em quase todas, se quiçá todas as religiões e ordens iniciáticas. Rosa Cruz, maçonaria, terreiro, espiritismo, taoísmo, messiânica, Xoxonoe, tudo que vocês possam imaginar. Para quê? Para eu saber o que estão falando ali. Para eu saber o que estão pregando ali, não para julgar, para saber. Porque se alguém chega da messiânica, eu sei o que é. Se alguém chega aqui que é da gnose, eu sei. Se alguém chega aqui que segue Blavatsky da teosofia, eu sei. Se quer falar de Kardec, o Evangelho, eu sei. Quer falar de Paulo, o catolicismo? Eu sei. Coríntios, Romanos. Fui estudar. Isso eu fui estudar, mas vivenciar para entender a história. Então, mentor é aquele que viveu uma trilha e pode te dizer, olha, o caminho mais curto é aqui, filho. Vai por aqui que a gente vai junto e vai chegar mais rápido na história, tá? Então, me transformei num mentor. Agora, o trabalho que eu desenvolvi, eu já falei um pouquinho para vocês, eu posso trazer muita coisa para a humanidade. Eu realmente estudei muita coisa, vivi muita coisa. Mas eu cheguei a uma conclusão só nessa minha caminhada. Se a pessoa não tiver com o ritmo
conectado com o essencial e natural, foi essa respiração que a gente fez. Pode esquecer, cara, sua vida não anda. É muito simples. E não é só isso. Mas tem uma inversão de valores aí acontecendo nessa humanidade. A humanidade, ela está sendo governada pela criação humana. A criação humana, as coisas criadas pelos humanos, esse computador, comidas, não importa o quê, carro, não importa. Tudo que foi criado pelo ser humano deveria estar à nossa disposição, sobre o nosso governo, sobre a nossa liderança. E não o contrário. E hoje é o contrário que acontece. É isso que está acontecendo, é o contrário. Os humanos, primeiro acham que são humanos, esquecendo que são seres espirituais vivendo uma condição humana. Ei, vocês são seres espirituais vivendo uma condição humana, tá? Vamos alinhar a história aqui. Então as coisas humanas, como diz, mesmo em Gênesis, tem que estar, sabe onde? Debaixo dos nossos pés. Tem que estar sobre o nosso controle, a nossa liderança. E para isso, não há outro caminho a não ser você se reconectar com o essencial e natural, ou seja, com a obra divina. E a obra divina não está em nenhum livro, hein? A obra divina está na obra divina. Terra, fogo, água e ar, mineral, vegetal, gravidade, respiração, calor do sol. É simples. Não precisa ir para cachoeira, não precisa ir para nenhuma floresta, para praia, nada. Precisa começar a se reconectar. É simples assim a história. Então, eu entendi que nós precisamos retomar um ritmo de entrar em contato com aquilo que é essencial e natural. E o segundo que eu falei para vocês, a gente está criando movimentos o tempo todo, o dia todo. Café da manhã, ir dormir, acordar, uma fala, eu ir para cá, ir para lá, nós estamos decidindo pelo livre-arbítrio o tempo todo. O tempo todo. Isso é uma criação de um movimento que está dentro da lei da causa e do efeito. Planta banana, nasce jaca? Fala para mim, estão comigo? Se eu falar estão comigo, reage aí para ver se pá, dá um pá. Deixa eu ver, estão comigo? Reage aí, coloca aí um coraçãozinho. Deixa eu ver, isso, dá um joinha. Manda alguma coisa, boa, coraçãozinho explodindo, eu adoro. Boa, isso. Então veja, né? Nós estamos criando um movimento o tempo todo. Planta banana, nasce jaca? Não, nasce banana, sempre nasceu banana e sempre nascerá banana. É simples assim a história. Então a nossa ação tem uma reação, causa e efeito. Tem uma consequência e a consequência é merecimento. Olha como simples. Vou repetir. Livre-arbítrio, certo? Estamos juntos? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu tenho uma ação. Essa ação vai criar um efeito. É a causa, criou o efeito. O efeito tem consequência. A hora que eu faço com a minha mão aqui, tem uma consequência em vocês, tem uma consequência de deslocamento de ar, tem uma consequência. Essa consequência é o merecimento daquilo que retorna. A lei do retorno. Então, simples. Mas, Luiz Marcelo, mas tem um monte de coisa na minha vida que aconteceu e eu sou tão bom. E por que aconteceu isso na minha vida? Bom, junção de fatos ao longo da nossa vida. Não dá para explicar essa história, né? Porque a gente não consegue. Como uma criança que fica subindo e descendo a escada com 5 anos de idade. Ela tem consciência de que ela vai cair? Que ela pode cair? Não, não tem. Mas a probabilidade dela cair é muito grande. Se ela cair, ela não vai compreender por que ela cai. Ela vai chorar e vai achar que a vida é injusta com ela, etc. Mas, causa e efeito. Simples assim. Então vejam, queridos. É muito simples. Nós precisamos saber criar as nossas ações. E isso se cria de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A minha felicidade está no meu semblante. A minha felicidade não é uma condição de fora. É uma determinação dentro de mim. Tudo tem que estar alinhado a essa determinação dentro de mim. Se não estiver alinhado com essa determinação de mim, está apartado da minha vida. Olha que simples. Falei isso para... Não lembro quem foi, acho que foi a Jamile. Falei isso para alguém. Acho que foi a Jamile. Eu falei isso para ela. Ah, mas eu não posso me afastar de pessoas que não sei o que lá. Claro que pode. Você tem o livre-arbítrio. A não ser que está sendo coagida, presa, está num cativeiro, presa. E mesmo assim tem jeito. Mas não é o caso. Livre-arbítrio.
O que faz a gente estar preso numa situação é o nível de consciência que a gente tem. Se a gente amplia o nosso nível de consciência, a história muda. Crenças que nos limitam. Simples assim. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Presta atenção nisso que pode mudar muita coisa no seu jogo. Uma família que está lá no Nordeste, no sertão do Agreste, que não cai água faz 10 anos. Falta água para essa família? A maioria de vocês está pensando falta. A realidade é que não falta. Sabe por quê? Se ela apontar, descobrir onde que é o norte e ela andar 1.000 quilômetros, sabe onde ela vai sair? No Rio Amazonas. Falta água? Não. Por que que ela está ali? Porque ela não tem consciência. Meu pai está aqui, minha galinha, meu papagaio, o que que eu vou fazer? Eu só tenho isso daqui, só tenho minha tarrinha. Isso é as pessoas que estão lá no Morro de Petrópolis, entendeu? A chuva descendo, a Defesa Civil falando, ó, você precisa sair daqui porque você está correndo risco de cair uma pedra. E a pessoa não sai. Eu não tenho para onde ir. Olha o tamanho desse mundo. Não tem para onde ir. Você tem para qualquer lugar para ir, menos ali você ficar, porque você está correndo um puta do risco. E a pessoa não dá conta. Não é porque ela não quer, porque ela não dá conta de sair. Estou dando um exemplo para vocês. Então, o caminho é ampliar a consciência. Para que a gente amplie essa consciência, pronto, muda tudo. Então, amados, é isso que nós vamos fazer. 5h23 da manhã, antes do sol nascer, botar pressão nele, falar, ô seu safado, você ainda está dormindo aí, bicho, eu já estou de pé. Tirar uma onda com o sol, deixar tudo para trás, passado é para a gente aprender com erros e acertos passados e honrar o nosso passado, todo ele, todo, sem exceção. Tudo que a gente viveu no passado, a gente precisa honrar, serviu de experiência. A gente nunca perde. Escreva aí, ou a gente aprende ou a gente avança. Nunca perde. Não importa o que a gente viva, tá? Ou a gente aprende ou a gente avança. Se a gente não avançar, a gente tem que aprender mais para poder avançar. Simples assim. Então, esquece a coisa, feliz ano novo, adeus ano velho, esquece isso daí. É honrar cada dia que você viveu. Os momentos bons, momentos ruins, os casamentos ruins, não importa. Os momentos tristes, os infortúnios, não importa qual. Perdi meu irmão com 15 anos, honrar a perda do meu irmão com 15 anos. Muito do que eu sou hoje veio daí. Ah, mas eu queria isso? Não, mas foi o que eu vivi. Simples assim. 15 anos, perder um irmão, que era a minha referência, que era meu protetor, que minha mãe saía às 6 da manhã, voltava às 11 da noite, trabalhando para cuidar dos 3 filhos. Ele que me protegia. Foi duro, vou dizer para vocês. Foi muito duro. Mas eu honro a partida dele. Honro a partida do meu pai, depois de 7 anos. E cada coisa que eu vivi, nós precisamos honrar. A cada coisa que você viveu, você precisa honrar. Simples assim. Talvez você não compreenda. Não precisa. É entender, planta banana não nasce jaca. É simples. A lei da causa e do efeito. Pronto. Isso é avivamento. E isso é libertador. Quando você entende isso, tá tudo bem. Você vai acessar a misericórdia, a compreensão, o perdão e tudo isso. Então vejam, amados. Nosso movimento vai ser simples. 5h23 em ponto a gente começa. Nós vamos fazer uma conexão. São 4 movimentos que vão acontecer pela manhã. 4 movimentos. Vamos fazer uma breve conexão, primeiro. E essa conexão vai aumentando ao longo desses 21 dias. Tá? Curta. Tudo curto. Segundo, eu vou ler um trecho de um livro. Nós vamos trabalhar um livro a cada semana. Toda semana um livro novo. Tá? E esse livro, eu vou ler trechos desse livro e vou falar sobre ele. Então, durante 6 dias, tá? De segunda a sábado, eu vou trazer trechos desse livro. Vou estar trazendo os conceitos que tem dentro do livro. Livros importantes para que você possa despertar de coisas que são importantes. Então, uns 10 minutos vai ser isso. Uma breve conexão primeiro, depois uma breve leitura. Cada semana vai ter um livro cabeçudo, um livro que vai mudar a vida de vocês, vocês vão ver, tá? Terceiro movimento, atenção. Escute até o final, não entre em desespero, tá? Antecipado. Terceiro movimento, nós vamos fazer um pouco de movimento.
Então eu peço que você esteja de tênis, você esteja com uma roupa confortável. Então não serão movimentos complicados, não serão movimentos que vão deixar você com dor muscular, com nada disso. São movimentos muito mais para ativar seu corpo, tá? Para que você faça uma atividade de uns 10 minutos também ali. É muito simples, tá? Ok? E aí depois nós vamos fazer o que eu chamo de projeção do seu eu do futuro. Vai começar a criar quem você vai se tornar. Ah, o último movimento é esse. Tá bom, Renata Barbosa? Eu espero você amanhã às 5h23. E convide pessoas, tá? Que ainda dá tempo. Então é isso, ficou claro? Tudo bem? Tá? Ok? Vocês têm perguntas? Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Eu vou liberar o microfone de vocês. Mas se você quiser fazer a pergunta pelo chat, não tem problema. É só você falar para mim. Tá liberado o microfone de vocês? Se você tem alguma pergunta, é só você abrir o microfone e falar, tá? Já abençoa a todos nós, Renata, com tudo. Agora é com a gente. Bora lá. Mas eu recebo as suas bênçãos a mim. Perguntas? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Coraçãozinho. Amo vocês também. Vocês estão no meu coração. Luiz, nesse encontro você trabalha traumas e bloqueios? Newton, isso é passado, né? Coisas do passado e primeira e segunda infância, provavelmente, né? Então, se tem um trauma muito grande que precisa ser trabalhado, isso vai ter que ser trabalhado de forma particular. Mas a minha experiência foi o que eu trouxe antecipadamente. A minha experiência diz que o que a gente precisa olhar é para o futuro. É isso que a gente tem que olhar, entendeu? Claro que olhar para o futuro precisa romper essas crenças, mas os livros que eu estou indicando e o que a gente vai fazer vai te dar um norte de você poder avançar, tá? De uma forma que provavelmente esses traumas e bloqueios não te impeçam, tá? Vai falar qual vai ser a leitura? Não, eu vou revelar no dia. Amanhã de manhã eu revelo o primeiro livro. Não, não precisa adquirir o livro, não, tá? Porque você trecho do livro, eu vou estar trazendo o trecho do livro. Oi, oi, Angélica. Pergunta. Tudo bem? Olha só, Prazer, viu? prazer! Eu sou paciente oncológico e amanhã eu tenho às 7 horas um exame para fazer. Ó, Aí eu não sei qual é o tempo que vai durar, porque eu moro em Araruama e é pertinho do centro, assim, tá? meia hora, no máximo até às 6 da manhã, tá? Tá, Entre 10 para 6 e 6 horas a gente termina, tá bom? tá. E eu não sou deprimida, não. Ótimo, excelente, tá? E você vai ficar curada também, tá bom? Amém. Boa. Mais alguém? Esse encontro é baseado em quê? Em qual experiência que você teve? Valquíria, da experiência toda que eu contei, né? De 10 anos de clínica, né? 25 anos trabalhando com comportamento humano e das descobertas todas que eu fiz, tanto na clínica quanto academicamente. Então, veja, por exemplo, acho que é melhor vocês levantarem a mão e eu liberar o microfone de vocês, tá? Senão fica o microfone aberto. Já falo com você, Flávio. Eu vi que você liberou o microfone e já te dou a palavra, tá? Só um minuto. Então, a experiência é essa, tá? De 25 anos de comportamento humano, os exercícios físicos por conta da dança, né? Eu tenho altamente noção e capacidade daquilo que eu vou estar trazendo, tá? E, enfim, daí. Oi, Flávia. Pode falar. Tudo bem? Pode Não, falar. eu abri porque eu achei que era necessário. Não, não precisa, tá? Tá bom? Então, Só vou se você fechar. tiver alguma pergunta, tá? Tá certo. Tudo bem.
Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Oi, Boa tarde. eu quem? Sim, Lisandra. pode falar. Fala que eu te escuto. Não tá Quem parecendo tiver negócio, pergunta, mas... levanta a mãozinha primeiro, tá? Por favor. Fala. Como é que você chama? Como é que você chama? Não estou te escutando. Sua voz tá falhando o seu microfone, viu? Tá falhando o teu microfone. Lisandra, escreve no chat, que vai ser melhor, tá? Porque tá falhando o seu microfone. Ali no rodapé tem reações. Coloca, levanta a mão, dá para ver quem é que está colocando a Isso. pergunta. No Reações. rodapé, você clicar na tela embaixo, né? Aqui, eu, por Tem exemplo, reações. É só você e abre o microfone. só colocar reagir e aí levantar a mão, tá? Ué, tá? Oi. Você Oi, Lisandra. Fala. Vamos ver se a gente escuta agora. Fale. Não, meu anjo, não, sua conexão não tá dando para escutar. Sua conexão tá ruim, tá? Escreve no chat, meu anjo. Escreve no chat a sua pergunta. Tem uma pessoa ali identificada como J, ela quer fazer uma pergunta. Está levantando a mão, faz tempo, está lá assim, chamando a atenção. Cadê Jota? Coloca no destaque para mim só. Você tá vendo aí? Coloca junto no destaque. Então, o meu tá. Ah, oi. Fala, Jota, qual é o seu nome? abre aí. Primeiramente, por favor. Oi. 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 Como é que você chama? você chama? Joseane. Como? Como? Joseane. Josiane. Pronto, já Josiane, tá aí. pronto, já tá aí. Eu, eu queria saber como é que a gente faz para conseguir superar o fim de um término. A gente tem Você precisa dias falar que um pouquinho, falar um pouquinho, você precisa falar um pouquinho mais alto. alto. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Agora sim. Eu gostaria de saber como é que a gente faz para superar o final de um término, para a gente conseguir entender que acabou e conseguir seguir com sua vida em frente. Porque tem dias que me dá crise de ansiedade, queimação no peito, falta de ar. Tá bom. Tá bom. É, eu não sei, tá Eu não sei, dando tá dando eco para mim eco aqui. para mim aqui. Você tá. Você tá. Alô? Hã? Hã? Alô? Acho que melhorou agora. Ô, Josiane, deixa eu te falar. Eu primeiro te agradeço pela pergunta, muito, tá? E quero contar uma coisa que é importante, talvez. Antes de eu ter toda essa consciência que eu tenho agora, só dar um recado. A gente vai ficar mais uns 15 minutos aqui, tá? Só para a gente limitar. Então, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha aí para eu poder responder. Ó, Josiane, é o seguinte. Eu tive um relacionamento que ele era altamente tóxico, tá? A gente ficava brigando o tempo todo, terminava, voltava e etc. Até que eu entendi que o que a gente estava fazendo era alimentar a sombra de cada um. Sabe por quê? Só tem dois caminhos, gente: ou o caos ou a harmonia. Isso é que nem tá grávida. Não tem meio grávido, tem? Não. Ou você está no caos ou você está na harmonia. Não existe meio do caminho. E eu entendi que a gente vivia no caos e que a gente alimentava esse caos, a sombra de cada um. Até que, o que aconteceu? Eu falei, eu não alimento mais a sombra. Eu já entendi qual que é o jogo, eu não alimento mais a sombra da história. E se essa pessoa vier comigo, ótimo. Se ela não vier comigo, nada a fazer da história. E ela não veio. O resumo é que ela não veio. Ela queria continuar
brigava mais. Eu dava bom dia, ela ignorava. Eu trazia a flor, ela jogava no lixo. E sei lá o que que acontecia. E hora ela estava bem, hora não estava, etc. Até que chegou uma hora que eu vi que a minha vida estava sendo atrasada. E por mais que eu amasse essa pessoa naquele momento e tivesse com ela já há 7 anos, eu precisava me afastar. E foram 6 meses chorando compulsivamente até eu realmente superar, mas não superar a relação. Eu entender que eu precisava me amar, e eu entender que eu precisava me acolher, e eu entender que eu estar sozinho também era bom, que eu me relacionar comigo também era legal. Foi isso que eu aprendi, mas levou 6 meses, né? Levou 6 meses isso, percebe? Então a gente não pode ter dependência de ninguém. Essa é a real. Se a gente tem a dependência, uma coisa é eu me relacionar e construir alguma coisa com alguém. Outra coisa é eu ter uma dependência financeira, emocional, psíquica, sexual, o que quer que seja. Zero dependência. Nós não podemos ter isso. Então, dito isso, o caminho é você aprender a estar com você e você se acolher e você vai aprender nesses 21 dias, tá bom? Beleza? Tamo junto. Tenho dores há mais de 3 anos. Fiz todo tipo de exame, passei com um psiquiatra, tomei muitos remédios, depressão, nada, né? Sem diagnóstico, porque falo, porque hoje eu não sei, etc. Pá. Então, aqui tá, viu, do Cineia. Aqui tá conectado diretamente com a questão psicossomática, né? Tudo que acontece no nosso corpo é um reflexo daquilo que a gente vem vivendo, né? Absolutamente tudo que a gente vem vivendo. E pode ser do mental, pode ser do emocional, mas é uma soma, somatiza e vai para o corpo, né? Agora, o que acontece, Lucinéia, é que muito do que você está vivendo provavelmente vem da sua alimentação. Ela colabora com tudo isso, tá? Então aqui eu já digo para a maioria de vocês, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque a gente vai falar isso ao longo dos 21 dias, mas todos nós precisamos cortar carboidratos, não é, Solange? Falei anos para ela, corta carboidrato. Precisa cortar carboidrato. Simples assim, né? Então, os diretos e indiretos. As pessoas acham, por exemplo, que fruta faz bem. Faz uma por dia, no máximo. E a gente teve uma educação de que comer fruta era saudável. Comer 10 frutas é saudável. Tomar suco de laranja é saudável. Não é. Te dá um pico de glicemia enorme, que provoca inflamações, né? Você ter carboidrato em excesso, energia em excesso do corpo, inflama teu corpo e aí vai te dar dores. Então faça um teste, corta os carboidratos durante uma semana e vê se você melhora, tá? É a dica que eu te dou. Preciso aprender a não ter dependência emocional e gostaria de ser feliz. É isso aí. Boa, Conceição. Vai aprender nesses 21 dias. Valquíria, sou uma pessoa inteligente, porém não consigo ter foco em determinadas coisas e acabou me frustrando. Isso é porque você não sabe dimensionar aquilo que você vai fazer. Você precisa aprender o tal do PPP, primeiro passo possível. Vou falar bastante disso, tá? Dentro do desafio, tá? É saber dimensionar num tamanho adequado, tá? Fala, Jamile, desativa o som. Pode falar. Lupus, só um minuto, Jamile. Lupus, viu, e fibromialgia, Renata, é a mesma coisa. Se tiver uma alimentação mais baseada em proteína, menos em carboidrato, né, ou zero carboidrato, se possível, para entrar no que a gente chama de cetose, né, mas isso acompanhada, não vai fazer isso sozinha, você vai melhorar muito. Fala, Jamile. Nada? Tá bom. Perguntas? Vai depender de fruta, porque temos frutas ricas em carboidrato. Todas as frutas são ricas em frutose, tá? Todas as frutas são ricas em frutose.
E o excesso de frutose, esse é o problema, tá? O excesso de frutose é o problema das frutas. Umas têm mais, outras menos, etc., mas todas têm frutose, né? Que é o açúcar do. Pera um pouquinho, Rosinês. É o açúcar da fruta. E outra coisa que é importante, se você pegar as bananas antigas, elas não eram doces como são hoje. As bananas antigas eram cheias de caroço, de semente, né? E eram muito mais menos doces. Elas foram se mudando geneticamente para se tornar agradável, docinha para você comer, tá? Beleza? Sim, Rosinês. A Liliane tá por aí? Fala, Rosinês. Oi, Chamando Oi, Liz. Liliane. Oi, Rosinês. Você falou antes, no começo, sobre os remédios, pessoa que toma os remédios, né, que não melhoram, né? É, E, assim, ó, tenho para dizer, um pouco disso aconteceu comigo, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive a depressão pós-parto. Eu cheguei sim. a pesar, eu cheguei a pesar 40 quilos, né? Fiquei magra. E daí eu comecei a tomar remédio para depressão. E as pessoas, às vezes de me ajudar, sempre diziam, "Bah, Rosa, como tu tá magra, tu não vai aguentar isso, aquilo, né?" Daí foi um tempo eu disse, não, que eu tinha medo bastante, né? Como agora eu também estou lendo o livro, eu li uma parte sobre o medo, a normose do medo, né? Entrou na minha história um pouco também sobre isso. Rosinês, ó, para Oi. vocês saberem, Rosinês é uma aprendiz, tá? Da nossa metodologia e está aqui com a gente. Então, ela Uhum. já avançou aí um pouco em todo o processo. E ela está É, dizendo, um dos livros que a gente indica, etc., ela está lendo, é disso que ela está se referindo, e fala sobre o medo. é. E daí então eu pensei, todo mundo me deixava lá para baixo, né? E eu comecei a pegar um pouco de medo. Mas daí eu pensei, não, o medo não vai me vencer. Quem vai vencer o medo sou eu, Boa. né? Daí eu comecei a erguer a cabeça, até fui no médico, conversei, expliquei. O médico me disse assim, Dona Rosa, se você Só. quer, você mesmo vai melhorar, né? Para de tomar esses remédios, ergue a cabeça e olha para frente. E foi o que eu fiz, né? Hoje eu tive dois filhos, não me aconteceu nada, graças a Deus. Eu enfrentei essa doença, né? Deixei de tomar os remédios. Hoje eu estou vivendo sem tomar os remédios. Claro que agora a gente tem algum problema, isso, aquilo, mas Normal, normal. é normal. Tristeza, tristeza, tristeza é normal a gente viver, É, é, né? e, e é verdade. E daí agora que eu estou lendo o livro, entrei na história da normose do medo, era o que me acontecia para mim, né? Tinha aquele medo Boa. e eu deixava o medo quase me tomar conta, mas cheguei num ponto que eu pensei assim, não, ele não vai me vencer o medo. Quem vai vencer o medo sou eu. E ali comecei, e hoje, graças a Deus, né? Eu não tomo um remedinho assim para descanso, né? Que o meu dia Boa. a dia é pegada, né? É Aham. bastante. Mas vai largar esse remedinho de descanso daqui a Ó, pouco, tá? uhum. E eu estou aprendendo Gratidão. muita coisa. Eu estou aprendendo muita coisa no livro. Eu não sou de escrever muito no grupo, às vezes, né? Porque é o meu jeito. Mas uma hora dessa eu vou deixar um depoimento meu também, tá? Tá bom. Te Eu estou gostando agradeço, muito. te agradeço, Rosinês. Rosinês está crescendo tanto, gente. Vocês não têm ideia, cara, o quanto ela está crescendo. Te agradeço, viu? Cat é outra que é aprendiz. A Liliane tá aí só. Não? Escreve para ela, vê se ela entra aí. Ó, levei 2 anos, né, para me encontrar. A Cat é outra que está no programa, tá no Tríade, e tá crescendo pra caramba, cara. Ô, Rosane Coelho, a Rosane, ela teve no último desafio, né, Rosane?
Cadê você, Rosiane? Rosiane ou Rosane? Rosane ou Rosiane? Rosiane, por primeiro. Rosiane, Rosiane sou eu. é você. Meu anjo, dá um breve relato de como foi estar no desafio, ter feito o desafio. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Então, Eu sou Rosiane, de Belém do Pará, atualmente moro em Fortaleza. Conheci o Luiz Marcelo caindo de paraquedas numa live dele, era 5h59, né? E não quatro era nenhum anos. desafio. Durante 4 anos eu fiz essa live às 5h59. 4 anos no E, YouTube, de graça. e daí eu tinha feito uma cirurgia na vista e não podia fazer atividade física. Aí eu acordava cedo e ficava pescando no celular e achei a live dele, participei e continuei seguindo. E hoje eu sou seguidora, eu me inscrevi na página dele do YouTube, que tem um material riquíssimo. E fui fazer uma vivência também me lembra aí o lugar, lá em Goiás, em Alto Em Alto Paraíso, né? Paraíso. Na Chapada dos Veadeiros, eu conheci o Luiz Marcelo pessoalmente. Fizemos várias alianças ativas lá, vários desafios, né? Direto, em contato com a natureza, enfim, mudou minha vida totalmente. Eu estava em Belém, eu mudei de cidade, fiz transição de carreira, e, gente, só coisas boas. Mas aconteceu assim, muito sutilmente, sabe? Eu ainda morava em Belém. Aí eu lembro que eu não podia fazer muita atividade física, aí eu fui convidada para fazer uma yoga na praça. Era uma atividade gratuita. E eu sempre fui apaixonada por fazer Tai Chi Chuan, e na minha ideia não tinha em Belém, só em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Aí, participando do yoga, aí me convidaram, na verdade, a professora de yoga, né, a participar de uma aula de Tai Chi, e ela me convidou. Aí lá eu fui. Aí, enfim, as coisas assim que eu gostava, parece assim que arranjavam um caminho para chegar até mim. Hoje eu moro dentro do meu apartamento, né? Eu disse, olha, Luiz Marcelo, eu vou comprar meu apartamento. E Luiz Marcelo, ele trabalha também com astrologia. Calma, Rosiane, não é um momento, tem que fazer um planejamento e tudo mais. Enfim, gente, as coisas boas foram acontecendo de carreirinha, né? Eu acho que tem um relato meu, não sei se é no YouTube dele. Enfim, gente, só acontece, a gente se conecta com o positivo, e só acontece coisa positiva na tua vida, entendeu? Quando tu acorda no automático, tu chega na parada do ônibus, teu ônibus passou, ou teu metrô passou. Enfim, é uma conexão tão boa com o que é sagrado, com o que é natural e essencial que ele coloca para gente, que não tem como dar errado, sabe? Começa um monte de coisas boas a acontecerem. E foi assim, e está sendo assim, e assim continuará sendo, no que depender de mim. Porque ele diz que ele não larga a mão de ninguém, né? E eu também não vou largar a mão E dele. não largo mesmo. E é É simples isso. assim. O pessoal pode largar minha mão, eu não largo a mão dela. É simples. Tá bom. Gratidão, Rosiane. Gratidão. Quer que eu fale Amado, agora? É, que foi quem tão é? bom que eu todos Rosane? falamos junto. Sim, Bora lá. Bora oi. lá. Vai Sim, lá. eu Breve. sou irmã da Rosiane e também fui conhecer o Luiz Marcelo através dela, que eu passei também uma situação difícil, pior do que a sua, viu, Luiz? Quase 5 anos de uma dependência emocional horrível, que eu estava me anulando, assim, como ser humano, como esposa, como várias coisas que a gente vivia para aquele relacionamento, para aquela família, e resolvi, através de muito, a Rosiane também insistir comigo, e fizemos o desafio. Eu também tive um pouco de dificuldade, porque eu sou muito dorminhoca,
Eu não gosto de acordar cedo, não gostava. Mas aí eu fiquei tão envolvida depois do Então, desafio. então, então, então eu não gostava, então o que você tem a dizer? Eu amo acordar cedo. Deixa eu ver isso que tá. Agora eu Vai. amo, Eu amo tá? acordar cedo, mesmo O que meu. você não acredite nisso. Mas Não, tem que falar, eu amo acordar cedo. eu amo acordar cedo, Boa, fazer todo uma. mundo comigo. Deixa eu ver a boquinha aí mexendo aí, todo mundo comigo. Vai lá. Eu amo Amo acordar acordar cedo. cedo. Aê! É isso aí. Depois o corpo que já pede. Mesmo que eu sei despertador, cedo tá acordando. Boa. Aí ficar pensando, o que é que eu vou fazer? Ah, ia ler, ia assisto vídeos bons, né? E até chegar a hora do Tá bom. trabalho, que é 7 horas. Muito bem. Mas foi muito bom, mano. Eu aconselho e indico esse desafio que vai melhorar muito, 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 muito a nossa vida em todos os sentidos. Muito bom. Gratidão, Rosane, viu? Amados, então é assim, eu vou responder essas últimas perguntas aqui, mas então a gente vai se conectar de segunda a sexta, às 5h23, sábado às 8 da manhã, tá? E aí sábado vai ter uma programação um pouco diferente, a gente vai fazer um pouco mais do que meia hora, tá? Vai dar mais ou menos 1 hora no sábado, tá? Vamos fazer alongamento, vamos fazer um monte de coisa no sábado legal, tá, queridos? Deixa eu responder aqui. Renata, o luto é algo que tem que ser vivido, não tem jeito, né? Agora, isso é como uma dor. Eu vou colocar um nome aqui: Star of Bethlehem. Eu acho que é assim que se escreve. Se não for. Ah, a Rosiane. Não, se não for assim, a Rosiane vai corrigir. Esse é um floral, floral de Bach, tá? De Bach. Esse é um floral. é, Esse é um floral que é para traumas que a gente viveu, tá? Ele é muito, muito, muito legal, muito eficaz, tá? Então, todos É o vocês, Rescue. não, Star of Não. Bethlehem, não o Rescue, Star of Bethlehem, tá? Ele tá dentro do Rescue, mas não é o Rescue. Ele é específico para trauma, tá? Star of Bethlehem. Então, todos vocês que de alguma forma estão passando por uma separação ou passaram, estão com uma tristeza profunda, por causa de um trauma específico, pode tomar esse floral, tá? Manda fazer 4 gotas, 4 vezes ao dia. Vocês vão ver que vai melhorar isso. Agora, especificamente respondendo você, Renata, né? Luto crônico, quando se fala isso, é alguém que viveu um luto, uma tristeza, que foi o pai, né, seu pai e sua mãe irem, e eu fico revivendo isso. Isso é o caminho da depressão. Esse é o caminho de eu entrar numa síndrome qualquer da história. Então, isso é como eu bater o braço, machucar o braço sarar, e eu ficar falando do braço e lembrando do braço o dia e noite. Já está consertado o braço, já foi. Então, assim, processo das pessoas ir embora acontece desde o primeiro que respirou. Todos chegam, todos vão embora. Tem que ter um processo de aceitação aí na história. Simplesmente assim, né? Entrar e honrar, né, o seu pai e sua mãe, o tempo que você viveu com eles, honrar o tempo que você viveu com eles. Eles estão vivos dentro de você, estão vivos dentro de você. Só você fechar o olho, você vai lembrar deles, dos dois, eles estão vivos. Cada palavra, cada coisa, né, vivinhos dentro de você, tá? E você precisa seguir em frente a história, beleza? Maria Aparecida, o que eu faço para sair de um terno? Meu marido foi embora de um término, eu não sei, de um luto, eu não sei o que que você escreveu aqui, Maria Aparecida. Do terno, sair do terno. Meu marido foi embora há 4 meses, estou com muita tristeza, muita dor no peito, vontade de morrer. Me ajuda, meu irmão. Então, desafio 21 dias. Essa é a ajuda. Esteja presente 5h23 da manhã, todos os dias, que você vai começar a entender coisas, vai começar a sair daí, tá? Preciso sair de relacionamento
de 3 anos, eu acho. Não moro ainda com ele, mas preciso esquecer dele. Mesma coisa. Faça o desafio. Precisa cuidar. Ó, escute isso, ó. Nós temos 3 tipos de relação. Eu comigo mesmo, eu com o outro e com os outros, eu com o universo. 3 tipos de relações nós temos, tá? A mais importante, e da onde começa tudo, sou eu comigo mesmo. Se eu não souber me relacionar comigo, eu não sei me relacionar com o outro. E as pessoas se enganam. Elas acham que está fora, não está. Né? É isso que vocês vão aprender também no desafio, a começar a cuidar de vocês, a se relacionar com vocês, tá? Para que isso possa acontecer. Beleza? A Cat diz: eu amo acordar cedo. Isso, Cat, exatamente. Muito bem. Adorei, viu, você ter escrito isso. Eu amo acordar cedo. Muito bem, Cat. Muito bem. Adriana, eu nasci sobre o signo de Áries, 2 de abril. Por isso que eu inicio as coisas, por isso que eu tenho liderança e assim por diante. Mas uma liderança lapidada, né? Sem imposição, tranquila. Em qualquer farmácia de manipulação, Valquíria, você encontra esse floral. Não, floral de bar. Pode tomar com Mondiaro, não tem nenhum problema. E cuidado com o Mondiaro, hein? 4 gotas 4 vezes ao dia. Isso aí, qualquer. Obrigado, Carla Renata, pela assistência. Sobre o carboidrato, eu fiquei 5 meses sem nada de carboidrato, desinflamei. É isso aí! Eu não sei qual que é o seu nome, Samsung SMA165M. Não sei se é o nome. É isso, tinha dores de articulação no corpo, sumiram as dores. É isso! Sumiram. Só que devido à ansiedade, voltei a comer normalmente. Corte de novo e devagar. Não faça nada radical. Vai cortando no PPP, primeiro passo possível, tá? Vai devagar. Voltou a sentir dor. É isso. Inflamação, os benditos carboidratos. Tenho crise de pânico ao sair de casa. Vai acabar com isso. Fique no. Eu sabia! Isso aí, Adriane. Então eu escrevi, eu amo. Eu amo acordar. Eu sei, Cat, você ama acordar cedo, eu sei. Eu sei que você ama acordar cedo. Tá bom, queridos. Colocar o nome do floral onde eu acho para comprar? Aqui, já colocou a Carla Renata colocou aqui fez um serviço aqui para gente. Qualquer farmácia de manipulação, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Cadê ele? Aqui, ó. Esse é o nome do floral. Deixa eu ver. Marcar para todas as pessoas. É isso, ó. Esse é o nome do floral, tá? Star of Blood. E qualquer farmácia de manipulação, tá bom? Amados! Muito lindo, muito grato. Então, ó, todos os que entraram aqui já sabem por onde entrar. Estou muito feliz, tá? A gente vai subir essa gravação em, sei lá, 10 minutos ela já vai estar disponível, 10, 15 minutos. Se vocês quiserem mandar ela para alguém, pode mandar para estar no grupo, para a pessoa entender o que ela vai fazer aqui, tá? Muito aprendizado. Ah, a Liliane está aí. Peraí, Liliane, eu quero um depoimento seu, meu anjo. Vamos terminar com o depoimento da Liliane. Abra aí seu microfone, Liliane. Cadê você? Mas Deixa eu eu só colocar. tinha. Não. Aí, Liliane, dê um depoimento Ai, de como foi o desafio para você, meu anjo. olha, foi muito proveitoso, porque a gente também, igual tá tendo aí, né? A gente pode discutir, falar, também saber, assim, que a gente pode agir, né? Apesar que a gente vai aprender bastante aí, né? A gente vai aprender com os livros, com as coisas que a gente vai ter durante a semana, respirar melhor, né? E mesmo, já teve dias, né, que eu fiz esse desafio e Desafio. teve dias que eu não estava muito disposta. E mesmo assim, eu levantava, às vezes nem abria Uh! a câmera, porque eu estava realmente acabada. Mas eu estava aqui escutando, meio dormindo, mas escutando. Fazia força. A gente tem que fazer força, né? Tem dias que a gente vai estar maravilhosamente bem para acordar. Lógico que tem que dormir um pouquinho mais cedo, né? Senão também ninguém vira.
Muito. Imagina o esforço que uma semente faz para nascer, para sair da É, a terra. gente tem que fazer esforço. Tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar bem. Mas se a gente esforçar naquele dia, mesmo não estando bem, e entrar e escutar, Ó, mesmo que a gente. deixa eu pegar o gancho aqui para a gente fazer uma troquinha, que é legal. Tem uma proporção, eu trabalho com muitas proporções. Por quê? Faça os números e os números vão te fazer. Einstein trouxe isso para a gente. Tem uma proporção 33, 33, 33, 333, que ela é muito importante. 33% dos dias da gente, a gente vai estar, cara, muito legal, céu azul, animado, etc. Ou seja, 3 em 10 dias a gente vai estar assim. 3 em 10 dias nós vamos estar. O que a Liliane falou, eu não consigo levantar, eu não quero levantar, estou com sono. Vai estar assim, 33%, 3 dias de 10. E vai ter 3 dias que eu vou estar, tá bom, vai, vamos lá, etc. Não estou lá nem cá. Então, qual é a sabedoria e a sacada? Eu vou juntar esses 33 dias, mais ou menos, com os ruins ou com os bons? Se eu pego esses 33 dias médios e junto com os bons, eu tenho 6 dias de 10 bala. E só 3, mais ou menos. Agora, se eu junto com os ruins, ficam 6 dias ruins. Pegaram a sacada? Tá? Já estou mentorando vocês aqui. Então, o que que a Liliane fez foi isso. Os dias ruins, ela falou: tá bom, amanhã eu vou estar melhor, hoje eu tenho que levantar, né? Sim, sim. E Tá teve bom. um dia que eu não fui, mas no outro dia eu me comprometi a estar presente. Teve Boa. que eu não consegui, não levanto, não sei, estava muito cansada e eu não consegui levantar, mas aí eu fiquei até triste, né? Aí, mas os outros dias me comprometi no próximo dia estar presente. E sem chicotinho, sem culpa, sem ficar dando chicotada. Só isso. É só Com seguir. certeza. Então terei. Te agradeço, Liliane, viu, pelo depoimento. Obrigada. Samsung SMA, não sei o que, quer falar alguma coisa? Não. Só abriu o microfone de. Não sabe por quê. Tá bom, entendi. Bom, amados, tem alguma coisa. Putz, grila. Deixa eu ver se foi no chat. Eu pensei. Cadê? Todos. ah, Teve alguma coisa que eu pensei? Bom, vou lembrar. Então, é, acordem antes, tá? Se porventura você toma remédio antes, vai dormir antes. Ah, lembrei. Vou, vou ressaltar de novo. Se alguém aqui tem problema de insônia e vai dormir 3, 4 horas da manhã, não vá dormir 3, 4 horas da manhã. Fique acordado até às 5. Fique acordado até às 5. Se você já está até às 3, 4, vai até às 5. Escute o que eu estou falando. Faça o desafio e 6 horas da manhã você vai dormir. E aí você vai dormir 4, 5 horas no máximo. Com o despertador programado. Você vai dormir até umas 10, 11 horas da manhã. E vai levantar. E vai passar o dia, né? Pouco capengando, porque dormiu pouco e etc, papá. Aí à noite, o que que você vai fazer? Vai dormir. Você vai estar com sono. Pode acreditar em mim. Vai deitar e vai dormir, tá? E se você não conseguir dormir o tempo todo, você faz de novo o que eu tô te falando. Vai dormir 3, 4 horas, sei lá. Das 10 acordou às 2 da manhã. Beleza, levanta. 5 horas faz o programa, faz o desafio. 6, dorme 4, 5 horas. Em 3 dias você vai estar com isso regulado. Isso é que nem bebê que trocou o dia pela noite. O que que vocês fizeram com o filho de vocês quando trocou o dia pela noite? Deixava ele acordado o dia todo, não é? Não deixava ele dormir para ele dormir à noite. É a mesma coisa. Não tem diferença. Tá, amados? Estou muito feliz. A gente se vê amanhã às 5h23. Que vocês acordem antes, se preparem, tá? Para 5h20 vocês estarem com o caderno. Desperto, esperto, banho tomado, se possível. Nós vamos falar sobre isso, tá? Para que a gente comece o nosso desafio. 21 dias para que você possa dar o start da transformação da tua vida. Beleza?
Um beijo para vocês. Fiquem bem, vocês estão no meu coração. A gente se vê amanhã.